Pronto? Oi, gente, a paz, seja bem-vindo ao canal do Pastor Jefferson. Oi, paz. É canal, né? É o canal, tá certo. E agora, fala o quê? Assim, tá. Hoje a gente... Não tem problema não, vou editar, tá? Então, gente, hoje eu vou estar fazendo uma brincadeira com o pastor, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais dele. E eu vou fazer 10 perguntinhas. A missionária pergunta e o pastor Responde. Vamos lá, pastor. A primeira pergunta. Quando começou o amor pelo Evangelho? O amor pelo Evangelho começou quando eu passei meu primeiro encontro com Deus. Eu não lembro o dia não, mas foi no mês de dezembro de 2005. Dezembro de 2005, foi. Segunda pergunta. O que mudou na vida do senhor quando entregou a sua vida a Cristo? Tudo mudou, né? A gente... na verdade, assim, tudo mudou espiritualmente falando, porque eu sempre tive um coração voltado para Deus. Mesmo tendo um credo religioso, uma fé, me ensinavam servir a Deus de maneira errada, mas eu tinha fé em Deus e eu acreditava em Deus e eu falava com Deus aonde eu estava, na verdade. Depois foi que eu vim aprender a servir a Deus de verdade, a como servir a Deus de verdade, lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Terceira pergunta. Qual o seu versículo preferido? O meu versículo preferido: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É um ótimo versículo mesmo. Quarta pergunta. Qual louvor que marcou a sua história? Porque sempre tem aquele louvor, né, que marca a nossa história. O louvor é aquele de Kleber Lucas, Mais Que Uma Voz, né? Vocês podem conferir aí. Quinta pergunta. Quais os milagres que mais marcaram o seu ministério? Assim, a gente sempre é usado por Deus. A primeira vez foi uma dor de cabeça, né? Mas aí Deus foi uma cega de nascença. Não, perdão. Foi uma cega. Estava fazendo uma reunião e ela pediu uma oração. Eu fiz a oração e fiz o desafio. E ela passou a enxergar na mesma hora, né? E teve outro também, muito importante. Uma vez uma irmã chegou entrevada, paralítica, né, na igreja. E aí ela estava com trombose, tinha dado trombose, né? Aí eu fiz a oração, na hora da oração, e ela passou a se movimentar na hora da reunião. Que bênção. Né? Lá na igreja de Campo Limpo. Mas eu lembro também que tem um muito forte, que a mulher ressuscitou com a criança, muito forte. Assim. Tá bem, isso aí realmente marcou demais, né? Porque foi uma ressurreição dupla. Foram duas ao mesmo tempo, foi muito forte. Na verdade, foi dado como óbito a morte dos dois, né? Da mulher e da criança. Aí foi dado como morto os dois. A obreira foi lá na igreja, pediu oração. Eu abençoei. A toalhinha sentou uma bênção da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? E aí ela levou a toalhinha lá para o pai da moça, da mulher, na verdade. Aí ele pegou e passou no corpo dela, né? De joelhos, chorando. Clamou ao nosso Deus. E Deus, ele ouviu a oração. O coração voltou a bater, eu estava morto, né? E o médico disse que ia tirar a criança. O médico disse que ia tirar a criança. Aí falaram, ele falou que a criança estava morta, ia tirar, porque senão não tinha como. Aí o pai da mulher disse assim: doutor, o senhor vai tirar a criança viva. Aí ele disse, se Deus quiser, né? Ele já não acreditava, né? Não acreditava. Aí ele pegou e fez a cirurgia, tirou a criança. Quando tirou a criança estava viva, chorando, né?
E Deus naquele dia salvou, apagou a história de óbito e deu uma nova história, né? Onde as duas, os dois, né? As duas pessoas, os dois, a mãe e a criança também ressuscitaram naquele dia no hospital, né? Foi muito forte esse dia. Sexta pergunta. Qual o momento que foi muito difícil? Peraí, que eu vou tirar o óculos. Como assim? Vai chorar? Pronto. Não, é melhor assim. Aqui, chorar. Vou chorar. Então, melega no meu pé, que vergonha. Sexta pergunta. Ó, gente, como é que ela faz a sexta pergunta desse jeito? Quem responde? O pastor responde ou o Luke responde? Então, sexta pergunta. Vai pra sexta pergunta. São quantas perguntas? São 10. Tá. Sexta pergunta. Qual o momento que foi muito difícil e o que tirou de bom? Da minha vida inteira? Isso. O momento mais difícil? Eu digo assim, do ministério, entendeu? Do senhor. Quando o senhor foi começando a ter ministério, porque o senhor já tinha o ministério do senhor antes de vir pra cá, certo? Eu quero... a pergunta que eu estou fazendo é justamente essa. Qual foi o momento que foi muito difícil para o senhor e o que o senhor tirou de bom? O momento mais difícil é o começo. O começo sempre é difícil para todo mundo, né? Porque eu comecei do zero, não tinha uma alma na igreja, eu tive que evangelizar, começar a ganhar e tal. E como havia muito potencial na minha vida e havia muitos pastores, líderes religiosos invejosos na cidade, eles se levantaram contra mim, me difamaram, falaram coisas que não existia, e como a cidade era pequena, corria muitos boatos e tal. Isso acabou sendo muito difícil para mim, porque não teve como eu me levantar nesse sentido, por causa das calúnias. A inveja era muito grande. Mas graças a Deus hoje, né, tudo está como deveria estar, porque Deus mostrou realmente quem estava certo, se era ele ou se era eu, né? E graças a Deus hoje eu sou um líder honrado, né? Casado com uma mulher maravilhosa. Eu? Claro, né? E graças a Deus, assim, Deus me honrou demais, porque depois de 8 anos, eu acho, por aí, depois de 8 anos, veio à tona quem realmente era o cara que me perseguia, né? E quem realmente sou eu, né? Dá para todo mundo ver, saber que eu não tenho papas na língua. Todo mundo me conhece, quem me conhece sabe, eu sou assim, eu sou isso que vocês estão vendo aqui agora. Sétima pergunta. Qual lugar que o senhor deseja conhecer e por quê? O lugar que eu desejo conhecer é Israel, né? Porque... primeiramente porque lá pisou Deus, né? Deus pisou naquela terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, pisou lá. E agora em segundo lugar porque é a minha terra, né? Agora eu estou sabendo que eu sou judeu, né? Fiquei sabendo que eu sou filho de Abraão, tanto na fé como também em carne, biologicamente falando. Então, biologicamente eu sou descendente judeu da tribo dos Sefaditas, né? Tanto a minha esposa como eu. E um dia a gente vai estar lá, para a glória de Jesus Cristo, sim. Amém. Oitava pergunta. Nesses anos de cristão e de pregador, o que o Senhor tem notado na igreja? Eu tenho notado que a igreja tem perdido a essência de Cristo. Há uma grande dificuldade, não só para mim, mas para os líderes no Brasil hoje. Verdade. E no mundo, manter a sanidade. Hoje há muito escândalo na igreja, isso começa pelos líderes, a liderança, né? A liderança. Quando não é o seu líder, quando não é o seu líder que faz, às vezes é uma pessoa que está perto de você. Então, a pessoa tem que ter uma estrutura em Cristo, manter essa essência, né? Porque as pessoas estão perdendo a essência de Cristo. As pessoas querem vida fácil, as pessoas querem ir para a igreja para
para barganhar com Deus, negociar a Deus. Ah, se Deus me abençoar, eu vou servir a Ele. Se Ele não me abençoar, eu vou sair da igreja, eu vou embora. Há muito mimimi, até mesmo de pastores que só vai, não aguenta o sofrimento, só quer passar fartura, só quer ter coisa boa, entendeu? Sendo que as ovelhas às vezes estão sofrendo demais. E o pastor, em vez de estar ali com as ovelhas e tal, ele vai querer ter uma vida super inapropriada para a realidade que ele está, entendeu? Então a igreja está perdendo essa essência, porque Cristo sofreu e ele passou um modelo para nós cristãos de sermos também sofredores. Sermos também sofredores, né? A igreja está muito oba-oba, e na verdade o evangelho de Cristo é cruz nas costas e muito, muito mesmo sangue derramado. Esse é o verdadeiro sentido de servir a Cristo, né? Claro que é uma maneira de eu falar, né? Simbolicamente falando, né? Claro que ninguém vai derramar sangue para servir a Jesus, mas a pessoa precisa sofrer, sim. Nona pergunta. Qual livro da Bíblia que o senhor mais gosta? Provérbios. Provérbios é o livro que eu mais amo, porque me ensinou a viver, me educou, né? E às vezes quando eu esqueço, eu fico muito triste, porque é um livro que quando eu leio, releio, eu acho que foi o livro que eu li mais na Bíblia, foi o livro de Provérbios, né? E a minha educação vem da minha avó, né? Minha avó me educou, minha mãe, minha avó e o livro de Provérbios, né? Muito bom. 10ª e última pergunta. Quais pregadores do Evangelho são referências para o Senhor? Daqui da terra, que existe agora? Sim, agora. Eu tenho uma enorme paixão e amor pelo apóstolo René de Araújo Terra Nova, né? Eu não o conheço, mas a vida dele é um modelo, é uma referência, família, ele é pai, ele é pastor, ele ama o que faz, ele é apaixonado pelo evangelho, ele sofre pelos pastores, pelos apóstolos que ele tem embaixo da cobertura dele. Então ele é uma referência para mim, no sentido de viver a vida. Ele vive a vida, não é? Dentro da palavra de Deus. Então, no sentido de viver a vida, ele é um modelo para mim. E o outro é o apóstolo Valdemir Santiago, né? Nosso líder, nosso pai na fé. Ele é um exemplo de fé, porque assim, eu já tinha fé desde quando eu aceitei Jesus, mas a fé da gente, ela é descoberta, ela cresce, né? Ela cresce, é um dom que vai crescendo, e a minha fé cresceu muito a partir do apóstolo Valdemir Santiago, né? Ele que determinou que a minha fé crescesse. Eu poderia citar Silas Malafaia, Marco Feliciano, que foram fundamentais para mim, né? E alguns pastores que na minha carreira cristã também, se eu fosse citar alguns e deixar de citar outros, eu seria injusto, mas todos eles, até aquele que me perseguiu, até aquele que foi contra mim, ele também me ensinou muitas coisas boas, e isso aí eu não posso tirar dele, né? E esse foi mais um programa, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam e... A alegria do Senhor é a nossa força! Beijo bem forte no coração. E até mais! Até mais.